Abra sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Jesus conforme Marcos, capítulo 5. Evangelho de Jesus, você que está em casa, conforme o relato de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler para ganhar um pouco de tempo, dos versículos 21 ao 24. Depois eu vou expor também dos versículos 35 até o 42, mas eu não vou lê-los agora. Vamos ler a princípio dos versículos 21 ao 24. Deixa eu dizer algo a vocês que eu disse no culto. Talvez você que está aqui não tenha filhos. Essa palavra é para você. Talvez você está aqui nem casado é para você também. Encaixe-se no sermão e entra dentro dele. E coloque-se no lugar de Jairo para algum impossível seu. Ok? Façamos isso, você que está em casa também, nós sofreremos menos, tá bom? 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Senhor, há pessoas que nos acompanham em casa e há pessoas que estão aqui no templo. A minha oração mais uma vez é que tu nos levante. Há muitos aflitos, abatidos, tristes. E a minha oração essa semana foi: levanta-nos, fala-nos aquilo que nós precisamos ouvir. E aprendamos com esse homem. Ele não desistiu. E ele fez coisas pertinentes a nós nessa noite. E nós, como pais, como filhos, como homens e como mulheres, precisamos aprender com ele nessa noite. Eu oro e eu peço, Espírito de Deus, que nós ouçamos a tua voz e mudemos aquilo que precisa ser mudado esta noite. Eu oro e te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todo o contexto do texto nos mostra que Jesus pode trazer vida onde não existe. Jesus pode dar vida onde aos seus olhos já existe morte. Jesus pode restaurar famílias, casamentos, a sua vida financeira, a sua vida espiritual e os seus filhos, independentemente de como estejam e onde estejam. O impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Ele acalmou o mar e fez cessar o vento quando os discípulos estavam a perecer, em Marcos 4, a partir do versículo 35. Ele libertou um homem enjeitado pela família e pela sociedade de uma legião de demônios, e o fez um missionário, em Marcos 5, do 1 ao 20. Ele curou uma mulher hemorrágica no meio aqui, desse contexto, depois que todos os recursos humanos haviam se acabado, dos versículos 25 ao 34. Agora, ele ressuscita a filha de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Ele pode dar vida novamente a quem quer que seja. Nós vamos ver duas etapas nessa noite. Jairo indo a Jesus e Jesus indo com Jairo. Primeiro Jairo vai,
E depois, Jesus vai com ele. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Eu fico tão extasiado ao ler e ao estudar a Escritura. Ela é maravilhosa. E o mais importante, ela é para hoje. E ela é para nós. Vamos ver em primeiro lugar que Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora. Qual é o seu desespero esta noite? Ele tem nome? O desespero de Jairo tinha nome: filha, filho. Há três coisas interessantes com a Bíblia aberta no texto que eu aprendi no versículo 23. É que o desespero de Jairo levou a Jesus com um senso de urgência. E por quê? Diz o versículo 23 que ele diz assim: a minha filhinha está à morte. Você já teve uma filha à morte alguma vez? Já teve alguma causa que para você era desesperadora alguma vez? A de Jairo tem nome: filha. Sua filha estava à morte. Diz o texto paralelo de Lucas 8:42 que ela era filha única de Jairo e tinha 12 anos. Desta maneira, a linhagem de Jairo estava prestes a extinguir-se, a acabar. Todos os recursos para salvar sua filha havia chegado ao fim. Todos. Ele tentou todos. A exemplo da mulher hemorrágica, todos. Irmãos, o sofrimento muitas vezes pavimenta o nosso caminho a Deus. As aflições, elas tornam-se bênçãos quando elas nos trazem aos pés de Jesus. Porque existem muitas aflições que nos mandam para longe dele, mas as aflições que nos mandam aos pés de Jesus, elas tornam-se bênçãos para nós. Jairo crê que se Jesus for com ele e impor as mãos sobre a sua filha, ela será salva. Segunda verdade que eu aprendo aqui é que o desespero de Jairo levou a transpor barreiras, a ir a Jesus. E o texto nos mostra duas barreiras que Jairo teve que enfrentar a ir a Jesus. E a primeira barreira está no versículo 22, é a barreira de sua posição. Diz o versículo 22 que Jairo era chefe da sinagoga, ele era um líder da comunidade. Líder. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, aprendendo e ensinando os seus filhos no caminho do Senhor. A posição religiosa, social e econômica de um homem, entretanto, não o livra do sofrimento. Jairo era líder, rico, influente, mas a enfermidade chegou à sua casa. John Charles Riley diz que a enfermidade ela vem sobre casebres e palácios, chefes e servos, ricos e pobres. Pela situação dramática que Jairo estava vivendo, Jairo despojou-se de seu status para que a sua família fosse restaurada. Eu não quero saber quem sou, eu preciso ir àquele que resolve, aquele que pode mudar a minha vida e a minha situação. Segunda barreira que Jairo enfrenta é a posição dos líderes religiosos. Diz Marcos 3:6 que a essas alturas
os escribas e fariseus já mancomunavam com os herodianos para matarem Jesus. Ou seja, os líderes religiosos viram-no como uma ameaça e queriam matar Jesus. Jairo precisou romper com o medo da crítica e da retaliação dos líderes religiosos para que a sua filha fosse liberta. Irmãos, talvez nós precisemos vencer algumas barreiras para que os nossos filhos sejam livres, para que a nossa esposa seja livre, para que o nosso cônjuge seja livre. Quais são as suas barreiras? Pergunta Jesus. Quais são? Ele pergunta, dê nomes. Isso aqui é bem profundo, não? Nomes. Jairo transpôs a sua posição, e ele também transpôs a barreira da religião, dos críticos. Terceiro, é que o desespero de Jairo levou a prostrar-se aos pés de Jesus. E isso aqui é digno de nota. Há 3 fatos marcantes em Jairo. Irmão, quem era Jairo? Um líder da sinagoga. O que Jairo faz? Primeiro está no versículo 22. Jairo se humilha diante de Jesus. Vendo-o, prostrou-se-lhe aos pés. Jairo reconheceu que estava diante de alguém que era maior que ele, maior que os líderes judaicos e maior do que a própria sinagoga. Então ele se prostra. Que coisa poderosa! Isso é tão interessante que John Charles Byrne diz que não há lugar mais alto na terra do que estar aos pés de Jesus. O lugar mais alto que um homem pode estar na terra é aos pés do seu Criador. Portanto, cair aos pés de Jesus é estar de pé. Segundo, o que Jairo fez? Ele clama com perseverança. O 23, a primeira parte diz: e insistentemente lhe suplicava. Jairo não apenas suplica, mas ele suplica com insistência. Você já teve essa experiência alguma vez? De suplicar com insistência? Você não largar Jesus, você não sair dos pés dele. Ele tem uma causa e está disposto a não desistir dela. Aprendamos isso essa noite. Se Deus não falar em uma semana, persevere. Se Deus não falar em 2 semanas, persevere. Jairo insistiu. Foi insistentemente, ele suplicava. E a minha súplica nessa noite é: não desista de sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu cônjuge, não desista, persevere de Jesus. Precisa ser insistente. Terceiro, o que Jairo faz? Ele clama com fé. Olha 23, a segunda parte. Minha filha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Não há nenhuma dúvida no pedido de Jairo, nenhuma.
venha e ela viverá. Não há dúvidas. Irmãos, isso é muito forte para nós. Venha, Jesus, que talvez a minha filha seja liberta. Venha comigo que talvez o meu marido seja livre. Venha, que no meio do caminho a gente ora e quem sabe a minha esposa seja livre. Não, venha e ela viverá. Não basta orar, é preciso ter fé na oração. Não basta se prostrar aos pés do Senhor, é preciso crer. Jairo crê que Jesus tem poder para levantar sua filha do leito de morte. Ele crê que Jesus tem a solução para a sua urgente necessidade. Nós poderíamos parar por aqui, não poderíamos? Mas não. Nós já aprendemos muitas coisas até agora, mas o melhor vem agora. Jairo foi. Agora, em segundo lugar, Jesus vai com Jairo. E as 6 lições aqui maravilhosas. Deixa eu voltar. Preciso ser profeta de Deus nessa noite. Leve a sua causa a quem resolve. Leve os seus urgentes a quem resolve. Qual é o seu urgente essa noite? Vença todas as barreiras. Todas. Quantas forem e quais forem, vença todas. Porque o seu impossível tem nome. Qual é o nome? Ter nomes. Nomes. Qual é o teu urgente essa noite? Nomes. Transponha. Depois, humilhe-se diante dele. Persevere. Não desista de orar. Não desista de clamar. Não pule o barco, não abandone o barco. Quem mandou você parar de orar e eu pararmos de orar? E terceiro, ore, clame, chore com fé. Sabe o que vai acontecer? Vem a segunda parte. Jesus vai com Jairo, levando a esperança para o seu desespero. E as 6 lições aqui. Irmão, Jesus está aqui, hein? Rapaz. Eita Jesus. Vamos ver as 6 lições. A primeira está no versículo 24. Jesus foi com ele. E quando Jesus vai conosco, podemos ter certeza que Ele se importa com a nossa dor. Jesus sempre se importa com as pessoas. Ele fez uma viagem pelo mar revolto de Gadara para libertar um homem louco e possesso de demônios. Agora, ele caminha pelo meio da multidão que o apertava, para ir à casa de um líder da sinagoga. Eu quero dizer algo para você que está em casa. Jesus se importa com você e Ele se importa com a sua dor.
Não pense você que Ele está indiferente ao seu sofrimento e à sua dor. Que Ele caminha com você, Ele vai com você, Ele vai. Jesus foi com ele. Segunda coisa, é que quando Jesus vai conosco, imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Se você ler dos versículos 25 ao 34, você vai descobrir que quando Jesus vai com ele, caminha com ele, ele para atender uma mulher. E Adolf Paul disse que enquanto a mulher hemorrágica recebe graça, o pai da menina vive no inferno, porque ele para atender outro. Jairo deve ter ficado tão aflito quando Jesus interrompeu a caminhada para atender aquela mulher anônima, que eu entrei dentro do texto. Imagine você com uma causa urgente. Pensa no urgente seu essa noite. E aí Jesus está com você, Ele está do seu lado, e você está cantando ali glória, glória, aleluia, e olhando para Ele e feliz. Aí Ele para atender outra pessoa. O que passaria pelo seu coração nessa hora? O que nós pensaríamos? Eu já pensei, irmãos, eu entro dentro do texto quando eu escrevo o texto. Entrei lá dentro, eu olhei no olho dele na hora. Você tem certeza? Vamos embora. Jesus é aqui, ó. Ei, Criador das estrelas e do universo, é para cá, ó. O Senhor está indo para lá. Não. Entra no texto. Quais são os adjetivos que diríamos para Jesus nessa hora? Não pares. Não para. Deixa essa mulher escorrer sangue pelo resto da vida. Não para, Jesus, não para. Quantos egoístas há aqui entre nós? Não levanta a mão. Isso foi de Deus, veio assim agora. Atenda a minha causa, importa é o meu, é a minha, são as minhas coisas, Jesus. Não pare. É a minha família, é a minha filha, ela está morrendo. Seu caso requeria urgência, e ele não podia esperar. Mas aí ele tratou comigo, e escute. Jesus não estava tratando apenas da mulher enferma, mas também de Jairo. A aparente demora de Jesus, ela é pedagógica. Eu não posso esperar. Você já disse isso para Jesus alguma vez? Ou o Senhor faz agora, ou já disse alguma vez? Ou eu paro de dizimar. Ou o Senhor faz, ou eu saio do louvor. Já disse isso alguma vez para Jesus? Ou o Senhor faz, Criador, ou eu deixo de ser pastor, eu desço do púlpito. Já disse isso para Deus alguma vez? Não faça isso. Não faça. O silêncio de Jesus nos machuca mais do que a própria enfermidade da vida. O silêncio de Jesus nos esbofeteia mais do que as próprias lutas da vida. Irmãos, Mateus 15, 22 fala-nos de uma mulher cirofenícia.
e que a sua filha estava em casa cheia de demônios. É um outro texto para a família, eu creio que eu já tenha pregado aqui. A mulher chega diante de Jesus em Mateus 15, 22 e diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha tem demônio, mas tem compaixão de mim, porque eu me coloco na dor da minha filha, eu sinto a dor dela. Eu não sou egoísta, tem compaixão de mim. Ela não falou tem compaixão da minha filha, ela diz tem compaixão de mim. Jesus ouviu, mas diz Mateus 15, 23, que diante do clamor da mulher, ele não respondeu palavra. Meu Senhor, ele ficou calado. Você já ouviu o silêncio de Jesus alguma vez? E entrou em desespero? Irmãos, o silêncio é pedagógico. Tem pessoas em casa que estão tão desesperadas, elas falam assim para mim: pastor, mas o Senhor não fala, o Senhor não faz nada. Você já olhou ao redor? Você já parou para ouvi-lo? Às vezes Jesus parece estar atrasado, não parece? João 11:17 nos diz que quando Jesus chega à aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Não é possível. O Criador do universo errou, ele se atrasou. De Gênesis 18:10, que Deus promete um filho a Abraão e Sara. 25 anos depois, esse filho vem, em Gênesis 21:2. 25. Números 24:14, Deus promete a terra a Josué e Calebe. Eles esperam para tomar posse da terra por 45 anos, em Josué 14:14. Talvez essa seja a sua angústia. Você tem orado pelo seu casamento e o vê mais perto da dissolução. Você tem orado pelo seu cônjuge e o vê mais insensível. Você tem orado pelos seus filhos e eles continuam mais distantes de Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa, e escute e receba isso. Quando Jesus parece estar atrasado, é que Ele está fazendo algo maior e melhor por você. Ele não se atrasa, nunca. Terceiro, quando Jesus vai conosco, você não pode temer más notícias. Olha o versículo 35 e 36 que não lemos. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. No intercurso de ir, Jairo recebe a notícia de sua casa: ela é morta. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. Pode retroceder. Na visão daqueles amigos, as esperanças haviam se esgotado. Eles pensaram assim: bom, a esperança para os vivos, para os mortos, não tem mais jeito. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, na hora, diz assim para Jairo: Jairo, não os ouça. Não os ouça.
não temas, creia. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, do controle familiar, também somos levados a desistir de crer. Você já fez isso esse mês? Pode parar. Xiii. Abandona. Larga essa mulher, mete o pé nela. Manda esse filho drogado seu embora de uma vez. Já ouviu isso? E aí isso abalou tanto a sua fé, que você falou assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou meter o pé em tudo. Já disse isso esse mês. Eu não estou perguntando esse ano, eu estou dizendo esse mês. Irmãos, no meio da crise, escute, por favor, escute. No meio da crise, a fé, ela tem que sobrepor as emoções. Você sabe por quê? Porque o grande inimigo da fé não é a razão, são as nossas emoções. Não é razão, não. São as nossas emoções. Não temas. Quando Jesus vai, tape os ouvidos e mete bronca. Não pare, não desista. Seu filho ainda não veio, não desista. Que você ora insistentemente, não desista, não ouça os enviados por Satanás e continue crendo de Jesus. Quarto, quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Olha o 39. Ao entrar lhes disse: rapaz, irmãos, eu lendo os evangelhos, eu acho os evangelhos uma loucura total. Às vezes eu falo: cara, que coisa é essa? Jesus entrou na casa e ele diz assim para o povo: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus diz que ela estava apenas dormindo, pois ele faz um prognóstico teológico e não um diagnóstico físico. Muitos dizem que a morte é o fim, mas não é. A morte não é permanente. Do ponto de vista de Deus, é um sono para o qual há um despertar. Lucas 20:38, Jesus disse assim: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Eita coisa gloriosa, hein, irmãos? Todos vivem para Ele. Nós olhamos para essa situação e dizemos: não tem mais jeito, está morto. O meu casamento está morto. O meu filho está morto. Pode desistir, desista. Não há mais chance. Colocamos o selo da desesperança e dizemos: impossível. Impossível. Então somos tomados pelo desespero e a nossa única alternativa é fazer o que eles fizeram: lamentar e chorar. Lamentamos e choramos. Você tem lamentado e chorado? Quanto lamento? Porque estás em alvoroço e chorais? Porque vocês choram?
Irmãos, Jesus olha para aquele impossível, e Jesus olha para o meu e no seu impossível nessa noite, e diz assim: é só mais um instante, ser passageiro, eu vou estancar suas lágrimas, eu vou aliviar sua dor, eu vou trazer vida ao cenário de morte, eu vou trazer vida. Por isso que as pessoas chegam para mim e dizem assim, às vezes: aqui em Londrina ainda não, isso é lá para Campinas. Pastor, meu casamento morreu. Aleluia, então há esperança, ele ressuscita dos mortos. Pastor, mas você não está entendendo, acabou. Acabou. Ele faz daquilo que não existe a esperança. Eu nunca vou dizer a um casal problemático: divorcie-se, jamais. Never, nunca. Eu jamais vou aconselhar um casal no gabinete, como eu fiz isso em Campinas várias vezes, e vários ressuscitaram. Pastor, não tem mais jeito? Tem sim. É lógico que tem. Está morto, ele traz vida. Quinto lugar, quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Olha o versículo 40. E riam-se dele. É sempre assim. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita Humi, ou Kami, levante-se. Jesus faz isso hoje à noite. Ele pode soprar sobre o seu casamento, você que está em casa, e ele dizer: Tahita Hui, e ele ressuscitar. Seu marido abrir os olhos, o seu filho fechar a boca e parar de fumar maconha, ou então tapar as duas narinas e parar de cheirar cocaína, se ele dizer Tahita Kumi. Ele continua dizendo isso. Irmãos, isso é evangelho. Ele está vivo e nós também. Ele esmaga o coração do seu marido e dá a ele um coração novo. Mas você precisa orar. Você precisa insistir. Diz o Senhor. A morte não manda. O fim não é fim quando Deus intervém. Irmãos, Ele pode trazer os seus de volta e restaurar o seu casamento de novo, diz o Senhor. Ele apanha uma família quebrada e faz dela um jardim engrinaldado de flores, diz Jesus. Último, vocês creem no que vocês estão ouvindo? Olha o 42. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado em alegria. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram sobremaneira admirados. Amado, onde Jesus chega, a cura, a libertação e a vida. Onde Ele entra, Ele muda.
No casamento que Jesus chega, Ele transforma. Onde Jesus intervém, o lamento do desespero é estancado. Ele estanca. Eu tenho orado tanto, porque eu tenho sabido de irmãos em lugares tão distintos, passando por problema no casamento, e eu tenho pedido essa semana: Senhor, estanca isso, muda essa situação, traz esse filho rebelde para perto de novo. Irmãos, só Jesus pode estancar os vendavais da nossa alma, só Ele. Aquietar o nosso coração e trazer esperança no desespero. Esse homem era rico, e o dinheiro dele não trouxe paz. Sua posição não lhe deu paz. Ele precisava de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês com muito amor: talvez o seu casamento precise de Jesus, sua família precisa de Jesus. Talvez ele esteja para fora. Ele está assim, ó: eu estou fora. Eu não estou aí não, eu preciso entrar. Onde Jesus chega, há esperança. Há esperança, há esperança. Há esperança no desespero. A ressurreição restaurou tanto a vida como a saúde da menina. Não há nenhum resquício de mal e nenhum vestígio de preocupação. Nenhum. O milagre foi completo, a vitória retumbante e a alegria indizível. Coloque sua casa nessa noite aos pés de Jesus, pois Ele ainda caminha conosco e tem o poder de transformar o cenário de desesperança em cenário de alegria. Vamos orar. Vamos orar nós aqui, depois eu oro pelos outros pedidos. Você que está aqui no templo e você que está em casa, por favor, coloque a sua vida diante do Senhor, seu casamento, seus filhos, a sua vida. Não desista, não desista. Ele pode fazer os ossos secos levantarem, como Ele diz em Ezequiel 37, eu dou vida a vocês, Israel. Vocês estavam secos, mas eu dou vida de novo. Ele traz vida onde não existe mais. Ele traz consolo. Ele traz paz onde há lamento e desespero. Por favor, coloque-se diante de Jesus nessa noite. E diante de tudo que ouvimos. Ah, que texto maravilhoso, verdadeiro para nós. Levante-se do seu lugar, vá até Jesus, dê nomes, passe por cima de todas as barreiras, para chegar a Jesus, e clame com perseverança e com fé. E Jesus, Ele dá as mãos a você e diga: vamos, filho, eu vou até a sua casa. Ainda que Ele pare para atender pessoas, não se desespere. Ele está trabalhando, Ele está no controle de tudo, Ele sabe tudo.
Ele sabe como seu filho está, onde ele está e o que ele está passando. Ele conhece tudo. Ainda que você pare por alguns minutos ou tempos, assentado e vendo Jesus trabalhar na vida de outras pessoas, espere, espere, não se desespere, não temas más notícias. Ainda que pessoas cheguem a você e digam: desista, já morreu, seu casamento já acabou, parte para outra, o seu filho não tem mais jeito, desista. Pare de orar pelos seus pais. Você não vê que eles são perdidos, eles não querem saber. Para de orar pelos seus irmãos, são perdidos, eles não querem saber de Jesus. E talvez até vão rir de você, vão sorrir, o riso diabólico na sua cara, vão dar risadas. Mas em nome de Jesus, não desista. Não desista do seu casamento. Não desista do seu cônjuge. Não desista dos seus filhos. Não desista. Jairo não desistiu. Jairo não desistiu. Ele foi a Jesus e disse: se o Senhor for comigo, ela será salva e viverá. Não desista. Não desista. Ei, mulher, você que está em casa e me ouve nessa noite, não desista do seu filho. Não desista dele. Ainda que Satanás tenha soprado no seu ouvido: desista, é um perdido, ele é meu. Desista da sua filha, ela é minha. Desista do seu marido, não há mais chances para ele. Não desista. Em nome de Jesus, não desista. Continue indo àquele que pode resolver. Continue perseverante, continue clamando com fé e não duvide, não duvide, não duvide, não duvide. Você creia e você continue caminhando, apesar das notícias ruins que vêm a você por outros. Não pare, continue dando nomes. Meu filho, minha filha, o meu marido, a minha esposa. Não desista, porque eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, esse choro será transformado em alegria. Esse pranto será transformado em riso, diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Continue orando, continue intercedendo. Eu, o Senhor dos exércitos, ouço você, vejo as tuas lágrimas, escuto os teus gemidos e te digo: não desista, não desista. Não ponha pedra onde eu mandei tirar. Não coloque pedras onde eu mandei tirar, diz o Senhor nessa noite. Continue caminhando e creia que Ele continua fazendo, Ele continua trabalhando. Ele trabalha a meu e ao seu favor. O nome dele é Jesus. Ele continua fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele faz, Ele faz, Ele faz. Ore,
ore, ore, continue orando e perseverando, e ore com fé. Diz o Senhor, diz o Senhor. Aleluia.